Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Nós estamos lendo as cartas de Paulo e hoje leremos o capítulo 4 de Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas com muita sinceridade, como sempre no seu coração. E a irmã Mary também quer ler esta palavra a você com muito amor no coração. Amém, querido? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. @Josimere de Souza 6227 e vem comigo ler Bíblia. Amém, queridos? Deus os abençoe. Capítulo 4 que nos diz assim: a nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ai, que palavra gloriosa, irmãos! E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que chama Abba, Pai. Aleluia! De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Versículo 8. Outrora, porém, não reconhecendo a Deus, servis a deuses, que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ele estava dizendo aos Gálatas, vocês antes não conheciam, andavam nos costumes de deuses, mas agora que vocês conhecem o Deus Todo-Poderoso, tornaram-se herdeiros do céu, vocês querem voltar aos rudimentos fracos e pobres, que não existe aquele verdadeiro amor, que não existe uma escravidão. Vocês querem voltar à escravidão? Versículo 10. Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo chegou a dizer assim, será que, às vezes eu digo, brincando, será que eu estou pregando no deserto? Porque a gente prega a palavra, Paulo fala a verdade, mas muitos não dão ouvidos, muitos não querem, acham que a gente está querendo o mal, quando a gente está pregando somente a verdade da palavra, a verdade da Bíblia. Mas em seu coração não recebe, não abre o coração para o entendimento da palavra, para ser lavado, redimido, para conseguir a renúncia que nos abre a porta do céu. Mas Paulo chegou a dizer isso aos Gálatas: receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. Versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. É bem isso, irmãos. A gente prega a verdade da palavra, não que a gente é maior ou melhor que alguém. Paulo também disse, irmãos, não quero que vocês se sentem ofendidos e nem achem que vão me ofender, mas eu sou igual a vocês, só que a mente da gente já abriu para a verdade. E a gente também quer que muitos abram a mente para a verdade da palavra do Senhor. É só isso. Amém, queridos? A perplexidade de Paulo, versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes, como nós já havíamos lido. Versículo 13. Eu vos sabeis que vos
E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo e nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, ou como pastor, anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que honra, que respeito, né? Que os Gálatas tiveram ali por Paulo, mesmo sabendo que ele estava enfermo, né? Alguns dizem que era uma gagueira que ele tinha, que ele custava falar, né? Ele era falto na fala, então ele queria falar, mas por isso que ele demorava tanto nos seus sermões. E mesmo assim eles o respeitaram e não trataram ele com desprezo e nem desgosto. Versículo 15. Que é feito, pois, de vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo? Por que vos dizeis a verdade? Porventura, Paulo vem perguntando para os Gálatas, e a palavra do Senhor pergunta para nós, quando é pregado a verdade, porventura vós vão nos tornar inimigos por nós pregar a verdade? Quantas pessoas a gente vai, ministra a palavra do Senhor, umas recebem, outras não, e se tornam inimigas por ouvir a palavra da verdade saindo da boca. Paulo disse isso, que aconteceu isso aqui com ele. Versículo 17. Os que vos obsequiam não o fazem, sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Olha só a contenda que estava acontecendo aqui, irmãos. Paulo já vinha dizendo, os que estão dizendo para vocês se tornar inimigos meus, querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, até ser gerado e até ser Cristo gerado em vós. Ele sofria como dores de parto, né? Ele coloca aqui a dor mais terrível que com certeza ele acreditava, né, que existia, que é a dor do parto. Ele colocava que ele sofria por um pecador quando se convertia a Jesus Cristo. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Ele estava angustiado, ele estava entristecido por saber que os Gálatas estavam dando ouvidos a outros deuses e voltando a sua fé às práticas antigas. Versículo 21. Dizei-me, vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava, que é a Agar, né, a mãe de Ismael, e outro, o da livre, que é a Sara, a mãe de Isaque. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre, mediante promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é a Agar. Ora, Agar e o Monte Sinai na Arábia corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles são os islâmicos, eles são o povo que acreditam em Alá, mas não em Jesus Cristo. Mas Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido.
Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque, filho de Sara. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Visto que Ismael perseguia Isaque. E isso de fato acontece até os dias de hoje. Os da Arábia, os islâmicos que matam os cristãos, perseguem os cristãos porque não acreditam em Jesus Cristo. Mas nós que somos os filhos da promessa, lembra o capítulo anterior que ele é a promessa e a promessa veio até nós? Nós somos os filhos da promessa, com tudo o que diz a Escritura. Ele faz uma pergunta. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Lança fora a escrava, a serva Agar, que não acreditou que a promessa estava sobre a vida de Isaque, porque se ela ficasse ali acreditando que a promessa se cumpriu quando Sara engravidou de Isaque e ela fosse amiga como era antes de Sara, tudo ficaria bem. Mas ela não, ela queria ser porque a mãe do primogênito, Ismael, veio primeiro. Então ela não se considerava mais uma escrava, uma serva, ela se considerava a mãe do primogênito. Então, o que aconteceu? Lança fora a escrava, lança fora a serva egípcia, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim filhos da livre. Porque nós cremos na promessa feita a Abraão. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós oramos por todo este povo. Os filhos, de Ismael, os descendentes, aqueles que não acreditam, nós oramos por Jerusalém, porque foi o que Jesus pediu, orai por Jerusalém, A Bíblia fala isso. Mas nós temos que ter a nossa certeza que somos filhos da nossa mãe Sara, nosso pai Abraão, aleluia, descendentes da promessa, que cremos no Senhor Jesus Cristo, livres em Jesus Cristo, porque Ele agora é o nosso sumo sacerdote para sempre, mediante a fé. Aquela fé que o crente Abraão creu, mesmo sem conhecer nada, ele creu no Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Deus vos abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus. Essa palavra é gloriosa. É curto este capítulo, mas é muito forte para nós meditarmos. Ficamos na nova aliança que é Cristo Jesus, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, nosso poderoso Deus. Amém, queridos? Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amanhã, capítulo 5, se Deus assim nos permitir e não voltar.